Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Saúde em Pauta. Hoje nós vamos estudar e vamos descobrir um pouco mais sobre a pirâmide alimentar. E antes de tudo, é necessário nós fazermos uma reflexão. Será que nós estamos cuidando da nossa saúde de uma forma ok? Da nossa alimentação? Será que nós estamos montando um prato proporcional à nossa dieta, à nossa saúde, enfim, nosso bem-estar? Bom, então você vai descobrir um pouco mais com a gente hoje, então fique aqui para mais informações. Bom, pessoal, então agora nós vamos aprender um pouco sobre a definição da pirâmide alimentar brasileira, a PAB. Bom, é necessário nós sabermos que ela serve como um guia visual com fins educativos, com fins didáticos. Ou seja, ela serve para sentido de proporção ao montarmos um prato, a um cuidado, a um equilíbrio na nossa educação alimentar, enfim, na nossa saúde e bem-estar. Bom, também é muito importante nós sabermos que a pirâmide alimentar, ela está organizada em dois grandes setores, em sentido de algo mais amplo, de algo mais objetivo. Nós temos a base da pirâmide, que nós temos os alimentos que devem ser consumidos com mais frequência, com mais vigor, e o topo, que são alimentos, que devem ser consumidos com mais moderação. Bom, nos Estados Unidos, no Departamento de Agricultura, foi criada uma pirâmide alimentar, mas claro que foi criada totalmente visando os interesses culturais e a alimentação deles, dessas pessoas que moram nos Estados Unidos. E, enfim, em 1999, nós tivemos uma adaptação dessa pirâmide pela Sônia Tucunduva, onde ela visava totalmente a nossa cultura e os alimentos que nós realmente temos o costume de consumir. Então, ela acrescentou feijão, arroz, frutas tropicais e mandioca. Então, foi uma adaptação totalmente pensada ao nosso convívio, ao nosso dia a dia e principalmente na nossa cultura com relação à nossa alimentação aqui no Brasil. Quando falamos sobre pirâmide alimentar brasileira, estamos falando de uma forma de organizar os alimentos de acordo com a função que eles exercem no nosso corpo. Bom, vamos lá. Agora nós vamos visualizar como eles estão organizados na prática. Primeiro, imagine uma pirâmide. Não a pirâmide de Gizé. Uma pirâmide alimentar, um triângulo. Bom, esse triângulo ele está dividido em 4 andares. A regra geral aqui é simples. Quanto mais perto da base, maior deve ser a quantidade consumida. E quanto mais perto do topo, menor. Vamos começar pelo primeiro nível, a nossa base. Aqui moram os carboidratos, que são o nosso combustível principal, a energia para o corpo funcionar. Mas o que são eles, afinal? Estamos falando dos cereais, como o arroz, o milho e a aveia, e também dos tubérculos e raízes, como a nossa mandioca, a batata e o inhame. Eles sustentam a nossa alimentação diária. É muito importante nós estarmos sempre consumindo eles. Subindo para o segundo nível, encontramos alimentos reguladores. Aqui estão as frutas, os legumes e as verduras. Eles são os grandes responsáveis por nos fornecer fibras, vitaminas e os micronutrientes que blindam a nossa imunidade e fazem o corpo trabalhar em harmonia. No terceiro nível, a pirâmide se divide para nos apresentar os alimentos construtores, ou seja, as proteínas. De um lado temos o leite e seus derivados, do outro as carnes e os ovos e, por fim, as leguminosas. E aqui vale uma pausa importante. Vocês sabem a diferença entre legumes e leguminosas? Os legumes que vimos no nível anterior são vegetais cujas partes comestíveis são frutos, caules ou raízes, como a abobrinha, a cenoura e o chuchu. Já as leguminosas, que estão aqui no terceiro nível, junto com as carnes, são os grãos que dão em vagens. Estamos falando do nosso feijão de cada dia, da lentilha, do grão de bico e da ervilha. Eles são excelentes fontes de proteína vegetal. Por fim, chegamos ao quarto nível, o topo da pirâmide. Este é o espaço dos óleos, gorduras, açúcares e doces. Como o espaço lá no alto é bem estreito, a mensagem é clara: consumo moderado. São alimentos muito ricos em calorias, mas geralmente pobres em nutrientes. Eles fazem parte da nossa vida, mas devem ser usados apenas em pequenas quantidades para temperar e dar um toque especial às preparações, e não como a base da nossa dieta.
Agora nós iremos falar sobre as vitaminas, né, as mais importantes, e elas estão divididas em lipossolúveis e hidrossolúveis. Antes de nós entrarmos mais a fundo sobre esse assunto, né, as divisões, a importância, as funções, é necessário nós entendermos que o organismo humano ele depende de minerais e de todos os tipos de vitaminas e demais nutrientes para que ele funcione plenamente. No entanto, quando nós olhamos de uma forma mais minuciosa para as vitaminas, nós percebemos que elas são responsáveis por diversas funções. Então, logo quando há alguma carência no nosso organismo, né, o nosso corpo ele acaba sentindo os reflexos, seja como sinais, modificações na pele, problemas relacionados à visão ou crescimento comprometido, entre várias situações. Então, uma estratégia para evitar o desenvolvimento, né, de problemas advindos da carência nutricional é conhecer os tipos de vitaminas, bem como para que elas servem. Então, agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre isso. As vitaminas não fornecem energia diretamente, mas participam de diversas reações metabólicas fundamentais, como produção de energia, formação de células, fortalecimento do sistema imunológico e manutenção dos ossos. Como o nosso corpo não consegue produzir a maioria das vitaminas em quantidades suficientes, precisamos obtê-las por meio da alimentação. Então isso é muito importante. E nós temos a classificação dessas vitaminas, como dita anteriormente, as vitaminas elas são classificadas em dois grandes grupos, lipossolúveis e hidrossolúveis. As vitaminas lipossolúveis, elas são aquelas que se dissolvem em gordura, então elas são absorvidas junto com os lipídios da alimentação e podem ser armazenadas no fígado e no tecido adiposo. Por esse motivo, o consumo em excesso pode causar acúmulo no organismo, levando à hipervitaminose. Já as vitaminas hidrossolúveis se dissolvem em água, então elas não são armazenadas em grande quantidade no corpo. E o excesso geralmente é eliminado pela urina, por isso precisam ser consumidas com mais regularidade, com mais atenção também. Agora nós iremos conhecer um pouquinho dessas vitaminas, as mais importantes. Entrando então no grupo das vitaminas lipossolúveis, nós temos que trazer à tona as principais vitaminas, que são a A, a D, a E e K. Começando pela vitamina A, né, ela é fundamental para a saúde da visão, principalmente a visão noturna, além de contribuir para a saúde da pele e do sistema imunológico. Ela pode ser encontrada no fígado, leite, ovos, também em alimentos de cor alaranjada ou verde escura, como cenoura, abóbora, manga e espinafre. Então a deficiência, ou seja, a carência dessa vitamina, pode causar cegueira e maior risco de infecções, e já o excesso pode provocar toxicidade, especialmente no fígado. A vitamina D ela é essencial para a absorção de cálcio e para o fortalecimento dos ossos. Sua principal fonte é a exposição ao sol. Também pode ser encontrada em peixes, gemas de ovo e leite fortificados. A deficiência ela pode causar raquitismo em crianças e enfraquecimento ósseo em adultos. O excesso pode levar ao aumento de cálcio no sangue e problemas renais. A vitamina E, ela atua principalmente como antioxidante, protegendo as células contra danos. Então, ela é encontrada em óleos vegetais, sementes e castanhas. Sua deficiência é rara, mas pode causar problemas neurológicos. O excesso pode aumentar o risco de sangramentos, inclusive. E por último, a vitamina K. E ela é fundamental para a coagulação sanguínea e também contribui para a saúde óssea. Então ela pode ser encontrada principalmente em vegetais verdes escuros, como couve e brócolis, além de ser produzida pelas bactérias do intestino. Então a deficiência pode causar sangramentos muito excessivos. Iremos falar agora sobre as vitaminas hidrossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis, elas incluem o complexo B e a vitamina C. Então eu citarei um pouco sobre algumas vitaminas do complexo B e a vitamina C, né, e a sua importância e eficácia no nosso organismo. As vitaminas do complexo B são fundamentais para o metabolismo energético, o funcionamento do sistema nervoso e a formação das células sanguíneas. Então, entre as mais importantes, nós podemos destacar a vitamina B1, também chamada de tiamina, que participa da produção de energia, e sua deficiência pode causar uma doença chamada beriberi, que provoca fraqueza muscular, problemas cardíacos e alterações neurológicas.
A vitamina B9, conhecida como ácido fólico, é essencial para a formação do DNA e das células sanguíneas. Sua deficiência pode levar à anemia e, em gestantes, aumenta o risco de malformações no desenvolvimento do feto. A vitamina B12, ou cobalamina, que atua na formação dos glóbulos vermelhos e na manutenção do sistema nervoso. A falta dessa vitamina pode causar anemia perniciosa e danos neurológicos, como formigamentos e dificuldades de coordenação. E por fim, a vitamina C. A vitamina C ela atua como antioxidante, ajudando a proteger as células contra os radicais livres. Além disso, é fundamental para a produção de colágeno, proteína importante para a nossa pele. Então, vasos sanguíneos, ossos e gengivas, são bem fortalecidos. Também contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico e para a absorção de ferro. A deficiência da vitamina C ela causa uma doença chamada escorbuto. O escorbuto é caracterizado por sangramento nas gengivas, queda de dentes, fraqueza, dor nas articulações e dificuldade de cicatrização. E o excesso, a hipervitaminose, embora seja eliminada pela urina, o consumo excessivo por meio de suplementação pode causar diarreia, dor abdominal e aumentar o risco de formação de cálculos renais. Bom, agora falando sobre a nova classificação de alimentos, nós temos primeiramente in natura, que são aqueles alimentos que são obtidos através de plantas e animais. Por exemplo, as frutas, verduras e etc. Agora nós temos alimentos minimamente processados. Mas o que são os alimentos minimamente processados? São aqueles alimentos in natura, porém eles passaram por algum processo, como moagem, coagem ou limpeza. Por exemplo, nós temos o arroz, o feijão de pacote que encontramos no mercado e também as farinhas, farinha de mandioca, farinha de aveia e etc. Por último, nós temos alimentos ultraprocessados que na verdade não são considerados alimentos e sim um vilão para o nosso corpo, por possuir um valor nutricional muito baixo. Os ingredientes que são usados nesses alimentos, eles não são encontrados em nossa casa. De exemplos de alimentos ultraprocessados, nós temos tudo que nós amamos: refrigerante, chocolate, doces, comidas congeladas. O Ministério da Saúde recomenda que possamos fazer 3 refeições ao dia: o café da manhã, almoço e jantar, e mais 2 lanches saudáveis por dia. Ele enfatiza a realização de também a regularidade e a atenção em cada refeição. O Guia Alimentar também te ensina como montar seu prato: 50% por vegetais, 25% por carboidratos como feijão, arroz e também 25% como proteínas, ovos, carnes e essas coisas. O Guia Alimentar da População Brasileira, criado pelo Ministério da Saúde, recomenda 3 regras de ouro para basear sua alimentação. A primeira regra é basear a alimentação em alimentos in natura ou minimamente processados. A segunda regra é limitar o consumo dos processados, justamente porque o seu consumo exagerado ao longo prazo pode ocasionar problemas de saúde. E a terceira regra é evitar os ultraprocessados, justamente porque eles também podem ocasionar problemas e eles também estimulam o consumo exagerado e a percepção de saciedade. Agora, sobre os óleos, gorduras, sal e açúcar, o Guia Alimentar não pede para eliminar, apenas para poder usar com moderação, porque eles ajudam a absorção de vitaminas, a conservação e a percepção de saciedade. Porém, com o tempo, eles também podem contribuir para algumas doenças cardiovasculares e de pressão. Agora, como diferenciar ingredientes culinários de alimentos ultraprocessados? Os ingredientes culinários, eles são a base para a preparação de alimentos básicos, com ingredientes que a gente encontra em qualquer cozinha brasileira. Já os ultraprocessados são formulações industriais, que dispensam a necessidade de preparação, porém não são alimentos de verdade. As diretrizes para uma alimentação saudável vão além do que comer. Um dos princípios é descascar mais e desembalar menos, ou seja, diminuir o consumo dos produtos industrializados e priorizar refeições preparadas em casa com alimentos frescos. A base de uma dieta deve ser composta por comida de verdade, especialmente de origem vegetal, como frutas, verduras, grãos, tubérculos. Eles fornecem fibras, vitaminas, minerais, antioxidantes, além de prevenir doenças. Outro ponto essencial é a moderação e o equilíbrio. A alimentação saudável significa equilíbrio nas quantidades e variedade de alimentos ao longo do dia. Então, tenham atenção às porções e excessos, que vai ser muito mais eficaz do que dietas extremas.
Por fim, a alimentação também envolve convivência. A comensalidade valoriza o ato de comer em companhia, em ambientes adequados, com atenção às refeições. Comer com calma, longe de telas, ajuda na digestão, saciedade e fortalece os vínculos sociais. Para uma alimentação verdadeiramente saudável, precisamos olhar além do prato e entender que o ato de comer é um comportamento social e organizacional. De acordo com as diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde, a saúde começa na forma como nos relacionamos com a comida, priorizando o comer com atenção plena, sempre que possível em companhia, o que oferece a digestão e o prazer gastronômico. Essa mudança de hábito exige que sejamos mais seletivos desde a origem dos produtos, priorizando compras em feiras livres e mercados locais que ofereçam alimentos frescos e da estação. Agora é muito importante saber como reconhecer o que é alimento de verdade pelos rótulos desses alimentos, até porque nem tudo que parece que é saudável realmente é. A primeira coisa que nós devemos observar é a lista de ingredientes. Sempre aparece em forma decrescente, ou seja, o ingrediente que está em maior quantidade para o menor. Se os primeiros ingredientes forem açúcar, gordura vegetal, xarope de glicose, ou nomes difíceis de entender, isso é sinal que o alimento pode ser ultraprocessado. Também é muito importante prestar atenção na presença de conservantes, corantes, aromatizantes e realçadores de sabor, pois isso demonstra a industrialização do produto. Outro ponto é que não se deve se deixar levar pela embalagem do alimento. Mesmo que esteja escrito light ou integral, não significa que o alimento é saudável. Mary Cain foi uma corredora de meio fundo considerada uma grande promessa do atletismo dos Estados Unidos. Ainda muito jovem, ela passou a treinar em alto nível e sofreu uma grande pressão para perder peso, acreditando que isso melhoraria seu desempenho. Com treinos intensos e restrição alimentar, o corpo dela começou a dar sinais de alerta. Mary desenvolveu amenorreia, ou seja, parou de menstruar por causa da baixa disponibilidade de energia. O organismo não estava recebendo calorias suficientes para sustentar tanto esforço físico. Como consequência da queda do estrogênio, seus ossos ficaram mais fracos e ela sofreu várias fraturas por estresse. O caso dela se tornou um exemplo claro da tríade da mulher atleta: pouca energia disponível, ausência de menstruação e perda de densidade óssea. A história de Mary Cain mostra que no esporte não basta treinar muito, é essencial manter uma alimentação equilibrada, respeitar os limites do corpo e priorizar a saúde acima da performance.